Land Space. Todo sábado, a partir das 7 da noite, milhares de músicas disponíveis com a letra no telão. Tem promoção pra você. Das 8 às 9 da noite, chopp no descartável 200ml a R$ 1,99. Quer dose tripla de chopp? A gente tem também. Só R$ 12,99. O Land Space fica na Rua Nena, número 12, atrás do 24º Batalhão em Queimados. Land Space. A gente se encontra aqui. Ponto Imagem, tudo em ultrassonografia. Drogaria Garota de Queimados. Preocupação constante com a saúde, beleza e economia. Medicamentos, perfumaria e higiene pessoal. Especializada em genéricos. Aplica-se injeções e coloca-se brincos em bebês. Nosso WhatsApp é o 984954391. O nosso telefone é o 2665-2408 ou 2665-3506. Entregamos em domicílio sem acréscimo. Nosso endereço, Avenida Irmãos Guinler, número 381, no centro de Queimados, esquina com a Praça Nossa Senhora da Conceição. Drogaria Garota de Queimados. Para realizar trabalhos gráficos com qualidade e bom preço, procure a Chalvan. Flyers, panfletos, adesivos, banners, placas, lonas e muitos outros serviços gráficos com alta resolução em impressão, garantindo o melhor visual para a sua publicidade. Ligue agora e tenha o melhor atendimento. Chalvan Gráfica. Telefone 2796-0001. Chalvan Gráfica. 40 anos produzindo boa impressão. Peixaria Rio Mar. 46 anos no mercado, oferecendo peixe de qualidade pelo menor preço. Promoções diariamente para você. Avenida Irmãos Guiri, número 1033, Centro Queimados, em frente à passarela da estação ferroviária. Peixaria Rio Mar. Vem cantar com a gente no karaokê mais animado da cidade. E claro, é no Land Space. Todo sábado, a partir das 7 da noite, milhares de músicas disponíveis com a letra no telão. Tem promoção pra você. Das 8 às 9 da noite, chopp no descartável 200ml a R$ 1,99. Quer dose tripla de chopp? A gente tem também. Só R$ 12,99. O Land Space fica na Rua Nena, número 12, atrás do 24º Batalhão em Queimados. Land Space. A gente se encontra aqui. Para realizar trabalhos gráficos com qualidade e bom preço, procure a Chalvan. Flyers, panfletos, adesivos, banners, placas, lonas e muitos outros serviços gráficos com alta resolução em impressão, garantindo o melhor visual para a sua publicidade. Ligue agora e tenha o melhor atendimento. Chalvan Gráfica. Telefone 2796-0001. Chalvan Gráfica. 40 anos produzindo boa impressão. Drogaria Garota de Queimados. Preocupação constante com a saúde, beleza e economia. Medicamentos, perfumaria e higiene pessoal. Especializada em genéricos. Aplica-se injeções e coloca-se brincos em bebês. Nosso WhatsApp é o 98495-4391. O nosso telefone é o 2665-2408 ou 2665-3506. Entregamos em domicílio sem acréscimo. Nosso endereço, Avenida Irmãos Guinler, número 381, no centro de Queimados, esquina com a Praça Nossa Senhora da Conceição. Drogaria Garota de Queimados. Peixaria Rio Mar. 46 anos no mercado, oferecendo peixe de qualidade pelo menor preço. Promoções diariamente para você. Avenida Irmãos Guiri, número 1033, Centro Queimados, em frente à passarela da estação ferroviária. Peixaria Rio Mar. Você conhece o sítio do Cláudio? Não? É o mais aconchegante da região. Funciona aos sábados, domingos, segundas e feriados, das 8 às 21 horas. Temos piscina e bar, com bebidas e petiscos. Também alugamos para eventos. Venha e traga sua família. Rua João Santa Rosa, número 33, ali no Jardim da Fonte. Rádio Novos Rumos FM.
uma rádio a serviço da luta popular e pela democratização da comunicação. Venha, participe. Esta luta é de todos e de todas. Olá, pessoal. Boa tarde. Mais uma tarde maravilhosa. Vamos passar aqui na Andas Negócio e Movimento. E hoje nós estamos com um convidado especial. Mas antes de apresentar o convidado, eu gostaria de dar boa tarde para minha amiga. Olá, amiga. Boa tarde. Que saudade, hein? Pois é, né? Quanto tempo que eu não apareço aqui no programa. Eu espero que vocês estejam também com saudade de mim, né? Então, hoje nós estamos gratas e felizes. Natal chegando, tudo... a cidade já começando a ficar engarrafada, os problemas que a gente encontra, mas a alegria da confraternização, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, estou muito feliz e grata por estar aqui com o Simval. Tudo bom, Simval? Tudo ótimo. Enorme prazer de estar aqui com vocês também. O convite foi aceito com muito carinho. E acredito que serão alguns minutos de bastante aprendizagem e de alegria, né? De diversão, de um bom bate-papo, como tem que ser um bom podcast. Sim, legal. Isso aí. Né? Sentiu a potência na voz? Claro. Opa. Né? Voz de locutor, né, amiga? Ih, rapaz, aí é um bom elogio para começar. Com certeza, né? vai ser uma conversa muito produtiva. Nós aqui da Andas temos a preocupação de trazer ferramenta para os empreendedores, empresários. Eu acredito que você vai contribuir muito com a sua história, com tudo que você tem aí no seu empreendimento, né, em tudo que você faz. E para a gente já começar, né, a gente vai fazer a pergunta que a gente sempre faz aqui, né? Sim. Deixando ciente os ouvintes que hoje a gente não tem a presença do acelerado Charles. E nem do centrado Nunes. Hoje o senhor está aqui sobre nossas mãos e acredito que vai ser bem bacana. Mas vamos lá. A pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados, e eles temem, e a gente vai fazer para o senhor também. Opa! Quem é você? Antes de falar do seu empreendimento, antes de falar dos seus negócios, a gente quer saber quem é Simval Lucas. Não. Simval Araújo Lucas. Simval Araújo Lucas é o meu primão, né? Mas tem Lucas no seu nome, não tem? Não tem não. Lucas é o meu querido primo que me engano. fez a ponte, Simval Araújo. Bom, essa é uma pergunta maravilhosa. Se eles temem, eles precisam estar mais felizes com quem são. Porque essa provavelmente vai ser a melhor pergunta que você vai fazer hoje para mim. É com alegria enorme que eu respondo quem eu sou. E respondo quem eu sou te dizendo que geralmente a gente confunde essa resposta. Provavelmente a maior parte das pessoas vão responder equivocadamente essa pergunta. Porque quem a gente não é o que a gente faz. Sim. E geralmente, quando essa pergunta é feita, as pessoas confundem isso e respondem sobre o que fazem, sobre o que vendem, sobre a maneira que empreendem, especialmente num programa como esse de negócios e de empreendimento, as pessoas vão confundir quem são com o que fazem. Exatamente. Certo? Eu sou um filho, em primeiro lugar. Sou um filho de nordestinos que vieram para cá algumas décadas atrás, para a Baixada Fluminense, como muitas outras famílias do Nordeste brasileiro, né? De baianos, de paraibanos, de cearenses. No caso da minha família, por parte da minha mãe, eram da Paraíba e por parte do meu pai, de Pernambuco. Inclusive, há alguns anos atrás, com a minha esposa, inclusive já mando um grande beijo para ela, a mais linda de Queimados, Jéssica Araújo. A gente teve a alegria de conhecermos a terra dos meus pais. Então, em primeiro lugar, eu sou um filho de nordestinos que resolveu, ao descobrir muito cedinho que tinha algum talento para falar, para se comunicar, para acessar corações, para atingir pessoas, eu decidi que esse filho de nordestino ia vender. Mas, em primeiro lugar, eu sou um filho de nordestino. Em segundo lugar, mas poderia ser em primeiro, porque esse segundo lugar que eu vou fazer citação agora é o mais importante de todos. Eu sou filho de Deus, porque eu realmente comecei a
a construir minha identidade, quando aos 18, 19 anos mais ou menos, eu tive contato com a pregação do Evangelho em uma igreja protestante, e ali fui discipulado, aprendi sobre disciplinas, aprendi sobre valores, sobre conceitos que são fundamentais em qualquer empreendimento que imagine justiça, que imagine não apenas lucrar, mas lucrar sem se beneficiar de forma ilícita de um outro. E para quem tem facilidade para se comunicar, gente, é muito fácil enganar pessoas. Para quem tem facilidade ou ferramentas para se comunicar ou para vender, é muito fácil enganar pessoas. Então, quando eu te respondo que sou um filho de nordestinos e sou um filho de Deus, isso para mim é a base de qualquer ideia de empreendedorismo que eu possa ter, ou que eu possa discutir, ou alguma coisa que eu possa aprender. Se não passar no filtro de algo que um filho de Deus possa colocar em prática, para mim não serve. Então Simval é um filho de nordestino crente. Muito boa a definição, né? Muito boa a definição. As pessoas, elas temem quando a gente faz essa pergunta, porque tem mais facilidade de falar do outro do que de falar de si mesmo, né? Sim. E isso é comum quando não se tem o autoconhecimento. A gente costuma dizer que o autoconhecimento, ele é a chave para a mudança. Então, foi bem bacana que você falou aí na questão do filtro, né? Você saber a sua identidade, saber de onde você vem, isso faz todo sentido. Verdade. Agora vamos entender qual é o empreendimento do Simval. Legal. O que o Simval faz? Qual é o seu negócio? Fazer uma coisa aqui, vou fazer uma coisa aqui que vai dar uma dica. Já vai dar uma dica. Dica de hoje. Olha aí, ó. Preciso ir lá, hein? Opa, será muito bem-vinda. Eu empreendo já há alguns anos no ramo óptico. Eu tenho um sócio, o Fábio Couto, e nós sonhamos juntos em fazer a melhora da visão da população queimadense. A gente já deu muitos passos nessa ideia, mas esse empreendimento hoje se entende por 3 lojas aqui na cidade, uma lá na rua Lazareto, frente ao mercado, né, aquele mercado ali da Lazareto, Maringá. A outra é a primeira de todas, né, que começou há 2 décadas atrás, pouco mais de 20 anos, que é na rua Dr. Pedro Jorge, aqui do outro lado, a galeria em frente ao Banco do Brasil. Sim. Uma lojinha menor, mas a primeira que traz bastante orgulho para a empresa. E a loja onde eu fico, que é a melhor localizada, que é na esquina da rua... É antiga, eu não vou citar o apelido da rua não, porque os moradores não gostam, né? Mas é a rua Carlos Pereira Neto, número 103, aqui na esquina, no centro de Queimados, né? Está sendo contemplado também por essa mudança de calçadas, né? Então, esse ano, inclusive, foi um ano muito difícil por conta disso, Sim. porque a rua ficou interditada há muito tempo e isso prejudicou demais a nossa esquina. Empreender em Queimados é muito difícil, porque hoje, especialmente, a gente tem muitas lojas que fecharam, muitos empreendedores os que mais trazem dor ao meu coração, Ana e Leandra, é quando eu vejo alguém sonhando em empreender e faz isso após, por exemplo, isso acontece muito, isso é muito comum. A pessoa é mandada embora de um trabalho e pega 10, 20, 30 mil reais, que para muitos, que talvez assistam a gente, não seja muito dinheiro, mas para algumas pessoas é muito, é o dinheiro que eles acumularam durante quase que sua vida toda. Muitas vezes o seu tudo, né? O seu tudo, muitas vezes o seu tudo. E empreendem e gastam aquilo tudo, aí de repente uma mudança de rua, uma mudança de rota, uma mudança de uma calçada que era para ficar pronta em uma semana e fica em 3, 4 meses não está pronta ainda. Isso às vezes está falando sobre a vida e a morte daquela empresa. Sim. E eu vi muitos amigos fechando nos últimos anos e a nossa empresa, graças ao nosso bom Deus, voltando a Ele sempre, sobreviveu a esses tempos
terríveis de crise que foram os últimos anos, pandemia. Antes da pandemia a gente já tinha uma crise instaurada, a pandemia, a gente teve que fechar alguns meses, e o pós-pandemia foi muito difícil empreender. Mas hoje a gente tem 3 lojas, e eu sem querer me alongar muito nessa resposta, mas eu não poderia responder essa última pergunta que você fez sobre o nosso empreendimento sem brevemente contar como é que foi esse começo. Sim. Posso me estender um pouquinho agora? Porque esse começo eu acredito que vai ser de grande valia e de grande incentivo para quem sonha em empreender. Eu nunca tive dúvida da capacidade que a gente tinha de comunicar e de vender bem. Eu não tinha dúvida também de que o produto era bom. Eu não tinha dúvida de que o ponto que a gente estava era bom também. Porém, quando eu entrei para a sociedade com meu amigo, o Fábio, eu peguei um ponto que estava queimado. As pessoas que haviam trabalhado até então não tinham dedicado o suficiente para aquele ponto acontecer de fato. E aí, quando eu pego aquele ponto, a gente tinha uma venda que mal pagava os custos da loja. E aí eu me propus um desafio. E você provavelmente vai encontrar na biografia de todo empreendedor que o desafio para nós não é um impedimento. O desafio é algo que provavelmente até nos estimula. Sim. Né? E eu então me propus um desafio. Eu perguntei para ele, qual foi o valor que você vendeu no seu melhor mês antes de eu chegar para essa sociedade? Ele me deu o valor, X. E aí eu peguei e acrescentei R$500 naquele valor. Falei, então esse foi o seu melhor mês? Então essa é a minha meta para o meu primeiro mês. Meu primeiro mês eu vou vender R$500 a mais do que o seu melhor mês que você vendeu. E aí, obviamente, não é só falácia, foi muito trabalho, regaçamos as mangas, a minha esposa nessa época, a gente era recém-casado, ajudou demais, né? E o que nós fizemos ali? A gente teve algumas ideias simples, porque as ideias que vão ajudar a gente a empreender, muito provavelmente são ideias muito simples, mas banhados de muito trabalho, de muita dedicação. E então a gente estudou melhor o local, a gente estudou a melhor abordagem de propaganda e a gente pintou a loja. A gente pensou, eu percebi, muito obrigado, eu percebi que qual era o meu público-alvo, eu fiz um desenho de qual seria o público-alvo e eu pintei a loja pensando nesse público-alvo. E quando eu fiz o estudo, eu percebi que naquele momento, hoje esse leque se expandiu um pouco mais, mas naquela época, 80% das vendas que a gente fazia eram para mulheres e mulheres com mais de 50 anos de idade. E aí eu pesquisei cores que dialogassem melhor com essa clientela e pintamos a loja. A época foi, hoje tem até outras cores, mas na época era roxo e branco, muito bonito, inclusive o roxo e o branco conversam bem. E engraçadíssimo, nessa época tinha gente que entrava na loja não para comprar óculos, mas para perguntar onde eu tinha comprado a tinta. E eu, quando percebi que isso acontecia muito, eu falei, caramba, acertamos. E foi incrível. Aquele mês eu vendi 30% a mais. Uau. Naquele primeiro mês. A gente vendeu 30% a mais do que a gente tinha proposto como meta, que era os R$500 a mais do que... Sim. Enfim. Então, o nosso empreendimento começou assim. Começou com um sonho, com 2 meninos que sonhavam em empreender, enfim. E eu acredito que essa história ainda precisa se repetir muitas vezes na cidade de Queimados. É um sonho que eu tenho, de ver a nossa Queimados, essa cidade que eu tenho um amor tão grande, com mais pessoas apaixonadas pelo seu trabalho, pelo seu empreendimento. Sim, e uma ferramenta poderosa que ele acabou de liberar foi sobre a questão de se desafiar. Sim. O empreendedor ele precisa ter isso, né? Perder esse medo. Sim. do novo. Sim. Né? Como você falou, você aceitou a sociedade,
procurou ver qual foi o mês que mais vendeu. Sim. E se desafiou a vender mais, e olha só o que aconteceu. É. Você conseguiu fazer 30% A mais do que a gente tinha se proposto. A mais. E já pensou se você não tivesse feito isso, esse desafio? Isso é muito importante, essa ferramenta. Agora, Simval, uma coisa que eu quero perguntar. Está há quanto tempo nesse ramo de ótica? A empresa tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Mas essa história que eu acabei de contar tem 15 anos. 15 anos. 15 anos. E nesse movimento todo, vocês estruturaram um plano de negócio? Como é que foi? Ou foi só com a vontade, com a paixão? Ou teve alguma coisa assim escrita? Vamos fazer assim que vai dar certo? Não tínhamos Hoje a gente já tem, isso é mais estruturado, mais organizado. Mas nessa época não. Era mais sonho, mais muita sede, muita confiança de que... Eu sempre tive muita confiança no vendedor Simval, né? Então foi mais vontade do que planejamento. Confesso que isso foi e é um grande desafio para quem quer empreender, especialmente microempreendimentos. Isso é um grande desafio. Mas hoje a rede social especialmente nos permite programas como esse, né? Ambientes como esse, permitem com que a gente tenha muito mais acesso. Há 15 anos atrás a gente não tinha essa facilidade. A gente tinha alguns órgãos públicos que se desdobravam para isso, mas alguns desses a gente sequer tinha conhecimento que existia. Sim. Né? E a resposta eu realmente não tinha muitas ferramentas não. Foi mais paixão e vontade e confiança na capacidade do que de fato técnicas, né? Ferramentas. A gente não tinha muitas ferramentas. Sim, e é comum, né, amiga? Porque a maioria dos empreendedores, quando começam pela paixão, né? Ou por uma necessidade. Paixão. Ou por uma necessidade, não vê realmente essa necessidade de ter um plano de negócio. Mas é muito hoje, necessário. É isso. Hoje você já tem um negócio estruturado, Sim, né? sim. Já tem um plano para seguir e tudo mais. Sim, São 3 lojas também, né? Sim, Não tem como brincar, né? 3 lojas, né? Não tem. As gestões são separadas, mas existe sim quem faz a parte do ADM todo, o administrativo todo, é o meu sócio. A minha parte é mais a venda mesmo, e a gente dividiu desse jeito. As questões de sonho, de ideias, de modelos, de cores quando vai pintar, compras, estilos. Não, a gente vai comprar essa marca e não aquela. Né? É mais comigo, mas especialmente lidando com os clientes é comigo, mas o ADM é mais com ele. Perguntas mais técnicas e burocráticas, eu provavelmente não vou ter muitas respostas para você, porque essa é a parte que ele faz, né? Ele que lida as questões dos encargos, questões com prefeitura, com contador, é quase tudo com ele. Sim. Né? E nessas 3 lojas, como que vocês formam as equipes para trabalhar? A ótica, ela é um empreendimento peculiar no sentido de que não são muitas pessoas. Sim. Né? Por exemplo, lá onde eu ficamos eu e a minha esposa e o meu sócio, que também faz a dobradinha comigo, de vez em quando ficando. Então somos nós 3, não tem equipe então. Então sou eu que fico quase que o tempo todo com a minha esposa. A outra, ele fica a maior parte do tempo, aí a gente tem 3 colaboradores na outra. E a do Lazareto, um colaborador. Então essa equipe geral, ela é dividida mais dentro dos afazeres de cada uma das lojas. Sim. Então, é um tipo de empreendimento que até é ruim se você tiver muitos funcionários. Porque quando você, no ramo óptico, você fecha um negócio com um cliente, o cliente, de uma maneira muito curiosa, ele quer voltar e conversar contigo novamente. É verdade. Porque a venda ótica é um pouquinho diferente do que algumas outras vendas do varejo, que a pessoa vende e mal fala o nome, mal guarda o nome do cliente. O nosso não. O nosso, quando um cliente, geralmente os clientes voltam ano a ano, né? Pelo menos deveriam, né?
é outra questão da cultura, é outra questão da cultura brasileira, que as pessoas realmente ainda não têm a cultura de seguirem as orientações médicas conforme as orientações que deveriam realmente seguir. Então, a orientação técnica que a gente tem é que o óculos seja trocado uma vez por ano. Por quê? Porque aí esse é o momento dica agora, momento dica. Por quê? Porque o grau você precisa refazer uma vez por ano. O grau. Às vezes, se a sua armação estiver legal e a lente estiver legal, você pode permanecer. Se o médico liberar você. Mas se o grau estiver defasado, você pode até permanecer com a armação, você faz a troca das lentes, porque você está usando uma lente que já está defasada. Agora, geralmente, depois de um ano, de tanta gente limpar, tirar, colocar, guardar, as lentes, mesmo que não estejam defasadas, elas estão arranhadas. Sim. Então, força a vista, não é legal. Então, no mundo ideal, eu sei que o mundo não é ideal, mas se o mundo fosse, né, no mundo ideal, a troca do óculos é uma vez por ano. Então, eu revejo os meus clientes uma vez por ano. Sim. Os que já entenderam isso. Agora, uma boa parte, talvez a maioria, com um intervalo de 1 ano e meio, 2 anos. Eita, essa sou Então, isso quer dizer, agora aqui que é o dado legal, eles depois de 2 anos, 1 ano e meio, eles querem chegar lá e nos ver. Eles perguntam sobre meus filhos. Eu tenho uma princesinha de 9 anos e um príncipe de 4 anos. Então, toda semana eu preciso responder para o cliente que veio o ano passado e viu a foto, ou então viu a minha esposa 4 anos atrás grávida, né? Sim. E aí eles se sentem parte da família, eles se sentem parte da casa ao comprar conosco. Então, por conta disso, ter muitos funcionários na ótica faz com que você se torne um comércio diferente do que o que a gente quer ter. O nosso empreendimento, diferente de muitos empreendimentos óticos, eu sei que existem modelos de negócio diferentes do meu. Sim. São modelos de negócio de lojas enormes, que tem 4, 5 vendedores, que tem um vendedor que aborda, outro vendedor que apresenta o produto, outro que tira a nota e outro que toma o cafezinho, né, e que dá a nota fiscal. Existem modelos de negócio assim. Não é o nosso modelo. O nosso modelo é outra coisa. A minha loja não tem foto de modelo bonita de óculos, né? A minha loja tem, a parede principal da minha loja tem a foto de um lago e uma paisagem. A parede do fundo da minha loja, o painel principal da minha loja, não tem a foto do modelo da hora. Sim. A gente tem uma fotografia de uma ponte em Paris, que sugere a passagem do mundo onde você não está vendo direito para onde você vai ver melhor. E a minha loja não tem plantas artificiais, igual a maior parte das empresas, que é bem melhor colocar... Mais fácil de cultivar. Não. A minha loja tem plantas de verdade, que eu pessoalmente cuido delas. Tiro as folhinhas secas e coloco aguinha todo dia. Esse é inclusive um dos maiores elogios que a gente recebe quando as pessoas entram no meu empreendimento. Porque elas não se sentem num comércio apenas. Sabem que é um comércio, mas elas se sentem numa varanda de casa. Sim. Como se estivessem na casa de um amigo. E essa é a ideia. Eu não tenho cadeiras no meu comércio. Eu tenho poltronas, gente, tenho sofás. Acabou aqui o programa, a gente vai pra não lá. Não deu vontade de comprar comigo? Acabou o programa, vamos pra lá, gente. E essa é a ideia. Quando a gente montou essa proposta de negócio, era para ser algo não gigante. Não que eu não queira crescer, não que eu não queira expandir. A gente tem ideias e planos de avançar, tanto que a gente tem mais de uma loja. Sim. Mas a gente só vai crescer se a gente conseguir crescer repetindo este modelo, essa ideia, né? esse projeto, esse sonho. E esse é o seu diferencial, né? É. A gente precisa entender também que todo empreendedor ele precisa ter um diferencial. É uma ótica? É uma ótica. Mas com um diferencial de Simval. Sim. Né? Não é em todo lugar que você vai encontrar um sofá, nem toda ótica, né? Vai encontrar um sofá para sentar. Nem toda. Acabando o programa, a gente vai para lá, né? Até porque eu preciso trocar meu óculos. Nesse calor de Queimados, inclusive, né? Nesse calor de Queimados, você entra lá, tem um arzinho, tem uma geladeira lá dentro, você toma uma aguinha.
Então, você entra lá, tem muitos, inclusive, muitos clientes que não entram para comprar óculos. Entram e dizem isso para mim. Meu filho, eu estava aqui, eu ia parar no ponto de ônibus, eu sou sua cliente, tem problema eu ficar aqui dentro? Eu, não, claro que não, a pessoa senta, eu ainda dou um copinho de água. É um ambiente bem acolhedor, né? Exatamente, essa é a palavra, acolher. Acolher. Antes de vender, acolher. E essa é a ideia nesse tipo de empreendimento. Eu costumo dizer, inclusive, que eu nem sou se você comparar com algumas empresas, por exemplo, de ótica, do ramo ótico, que tem propaganda de TV, eles são de outro segmento. O que eu faço é outra coisa. Eu nem concorro com eles. Sim. Você falou também, voltando aqui, você começou a falar da questão da equipe, falou que trabalha com a sua esposa e com seu sócio numa loja. Sim. É um grande desafio, sim, né? Trabalhar com a esposa. Conta isso pra gente. Sim. A gente é curiosa. Opa. Dá certo? Tem que dar, né? Tá dando há 15 anos. Sim, dá certo. Dá certo se os papéis são bem definidos, se há bastante diálogo. É lógico que existe também diálogos acalorados, sim, tem diálogos que não são muito agradáveis, mas isso não porque é a esposa, mas sim porque é um ser humano diferente. Sim. Qualquer ser humano que realmente tiver lugar de fala, esse ser humano vai construir diálogos que vão precisar que você tenha carinho, respeito, que sejam falas trabalhadas dentro de empatia, dentro sim, de... enfim, qualquer. E é assim com a esposa, mas seria assim também com um funcionário, seria assim com um outro colaborador, é assim com o meu sócio. A gente, antes de ser sócio, a gente já era amigo. Perdão, a gente é amigo há muitos anos, eu e o Fábio, desde... Inclusive, curiosamente, a gente estudou junto na primeira série, na escola. Eu estudei na Escola Estadual São João, Queimados, aqui mesmo em Queimados. E a gente fez a primeira série juntos. Aí ele foi morar num bairro, foi morar em outro. E quando a gente já estava jovem, a gente se encontra novamente, aí retomamos a amizade. E aí há 15 anos atrás a gente resolveu empreender juntos, né? E tem dias muito tensos, tem diálogo, qualquer tipo de negócio, qualquer um, desde que essa relação não seja assimétrica, não seja um mandando e o outro sim senhor, sim senhor. Uhum. Quando a sociedade é uma sociedade onde os dois têm lugares de fala, aí vão ter diálogos acalorados, porque sim, a gente desagrada uns aos outros, sim, o tempo todo, mas tem também o respeito, e junto com o respeito e a amizade, vai vir também a harmonia, o encontro, o ceder. Não, eu cedo aqui, cede ali. Então, a gente vive bem. A gente vive bem. É importante falar isso, porque a gente já recebeu outros convidados aqui que têm sociedade, são casais, têm essa questão de trabalhar junto. E na cabeça de muita gente não dá certo, né? Trabalhar marido e mulher junto. Mas a gente vê que vocês... que a base principal é o diálogo, sim, né? E saber entender o lugar de cada um, né? E se respeitar, né? Exatamente. Uma coisa que você falou também muito importante é sobre a questão do atendimento. A gente fala muito sobre isso aqui, né, Ana? Em alguns lugares, o atendimento tem sido o diferencial da, sim, empresa, quando não é para ser um bom atendimento, não é para ser diferencial. Bom atendimento tem que ser... Deveria ser regra. Deveria ser regra, né? Eu costumo falar isso, que quando a pessoa fala qual é o diferencial do seu empreendimento, do seu negócio, é o atendimento. O atendimento de qualidade é obrigação. Sim. Por que atendimento de qualidade é obrigação? Porque nós precisamos ser educados uns com os outros, ter uma escuta ativa, a gente precisa entender a necessidade do cliente. Tudo isso era para ser o natural, sim, não era para ser o diferencial. Mas acaba que com tantas coisas, com tanto aceleramento, com tanta urgência, que tudo agora, as pessoas estão com uma urgência muito grande, a pessoa acaba citando a qualidade no atendimento como diferencial. Verdade. E se a gente falar um serviço personalizado, uma poltrona, um acolhimento, aí sim, é um diferencial, né? Mas agora... qualidade para atender, qualidade na abordagem é uma obrigação que a gente precisa ter, que a gente precisa entender que o respeito mútuo um pelo outro
é necessário em qualquer tipo de negócio, em qualquer tipo de serviço, em qualquer tipo de comércio, né? Tanto comércio quanto serviço, né? Verdade. Mas você sabe, Ana, isto é algo cultural também. Porque a gente já teve a oportunidade de conhecer cidades diferentes e até alguns estados diferentes. É muito comum a diferença de abordagem na venda de lugar para lugar. Sim. De lugar para lugar. Porque quando, por exemplo, as pessoas, quando você vai aqui mesmo no Rio, vamos fazer aqui no Rio, quando você vai entrar numa loja, numa localidade onde as pessoas pressupõem que aquele cliente pode ser um doutor, Sim. um senhor, alguém que eles julgam importante, eles vão atender diferente. Então, se você entrar numa loja no Recreio, na Barra, ou aqui no centro do Rio, muito provavelmente a abordagem vai ser mais respeitosa e vai ser mais acolhedora. Talvez seja dinâmica, porque alguns comércios, como as redes fast food, Sim. elas pedem isso, mas elas vão ser acolhedoras, vão ser respeitosas. Agora, quando a gente vai vindo aqui na direção da nossa amada Baixada Fluminense, a gente vê que as abordagens mudam. As pessoas, elas tratam a gente diferente. E aí tem uma série de questões sociais, cor de pele, Sim. etnias, essas mazelas que infelizmente a gente não pode negar que existem no nosso dia a dia, que elas entram também no bojo dessa conversa aqui, e as pessoas atendem a gente pior. O atendimento aqui na nossa região realmente é bem menos qualificada do que o atendimento em algumas outras localidades, até do estado do Rio de Janeiro. Quando você vai em algumas cidadezinhas aqui do interior do Rio de Janeiro, a maneira que a gente é acolhido, a maneira que servem a gente, que servem um refrigerante, que servem uma bebida, que servem uma pizza, que seja. Existem pizzarias no estado do Rio de Janeiro que você parece que está em outro país. E existem pizzarias que você dá vontade de nunca mais voltar. Isso aí, dá vontade. É terrível. Então, eu nunca sofri com isso. Porque é da nossa cultura mesmo, minha e do Fábio também, meu sócio, minha esposa também, minha esposa é uma simpatia. E é da nossa natureza, então para nós não é forçoso, nenhuma técnica, é natural nosso. Sim. Ser gentil, ser carinhoso, né? Eu tinha até uma brincadeira que eu fazia e eu parei de fazer, porque isso gerava, é um assunto que talvez seja interessante falar daqui a pouquinho, sobre a minha experiência de venda anterior à ótica. Sim. E até parei de fazer isso porque com essa brincadeira, o resultado, nosso carinho sempre foi tão grande vendendo, que o resultado era tanto que isso gerava ciúmes em outros colegas, em outros funcionários. Que eu, por exemplo, brincava assim, eu brincava muito assim, quando eu era um vendedor mais jovem. Falava, se a senhora ficar muito feliz, a senhora vai ficar tão feliz que a senhora vai querer me dar um presente quando vier buscar o seu produto. Eu falava. Aí eu brincava um pouco mais. A senhora faz melhor o quê? A senhora faz melhor um pudim ou a senhora faz melhor um empadão? Aí o olhinho brilhava. E quando é uma senhorinha, por exemplo, aí fala, eu faço isso aqui, meu filho, eu faço um empadão. E eu falava brincando. E o curioso que como é legal você atingir, acessar o coração de um ser humano. Que quando ela vinha dias depois para buscar o produto, não vinha aquelas muitas senhorinhas com um potinho, com pudim. Né? E eu nem gosto muito de doce, então era só realmente uma brincadeira que eu fazia. Sim. E eu até parei de fazer essa brincadeira. Você veja o poder que tem a fala, o poder que tem acessar corações, Sim. o poder que tem ser sincero, olhar no olho e falar, olha, compra esse produto, não, compra esse, esse aqui é melhor para você. E o vendedor, ele precisa entender que ele não é uma pessoa que está empurrando produtos no outro. O bom vendedor, ele faz uma leitura do cliente. Os bons, os que são águia, os vendedores águia, ele consegue fazer em 2, 3, 5 minutos, 10 minutos de conversa, ele consegue traçar um perfil.
e mostrar, eu acho que esse produto aqui vai te atender bem, isso aqui vai te ajudar, não tem isso aqui que você disse que faz, isso aqui vai te auxiliar bem, você veio buscando isso daqui, mas você até podendo levar isso, seria muito legal você também experimentar isso, aí você mostra o que o outro produto faz. No ramo óptico existem lentes que tratam coisas diferentes, lentes que descansam do sol, lentes que são solares permanentes, de grau, lentes que descansam de lâmpadas, lentes que descansam de aparelhos eletrônicos. Inclusive os aparelhos eletrônicos mudaram muito de alguns anos para cá, e as luzes azuladas que esses aparelhos emitem, elas prejudicam muito a vista. Então existe um produto específico para isso. Isso deu inclusive para a gente um gap de atendimento enorme, onde a gente pode servir muito melhor os nossos clientes. Inclusive eu gosto de terminar minhas vendas dizendo exatamente assim, alguma coisa como quando as pessoas saem, estão felizes, costumam agradecer a gente. Aí eu retribuo o agradecimento falando, não, eu que agradeço pela oportunidade de servir a senhora, porque realmente eu acredito que a gente não está empurrando produtos. Na venda a gente é muito tentado fazer isso. Sim. Porque tem produtos que, se forem empurrados, vão dar talvez uma participação de lucro melhor, Sim. ou uma comissão melhor, né? Mas a gente precisa vencer a tentação de vender o melhor produto para nós, para o nosso salário no final, e vender o melhor produto que de fato o cliente precisa. Atender a necessidade do cliente. Porque a curto prazo, o modelo do vendedor que vende e empurra o produto de melhor lucro, a curto prazo aquilo vai funcionar para ele, mas a longo prazo, o cliente que vai retornar, o cliente que vai se tornar teu amigo, Sim. o cliente que vai perguntar pelos teus filhos, esse cliente é o cliente que você tratou ele com respeito, que você daria para sua mãe, que você daria para o seu irmão, que você daria para um amigo particular seu. Uau, pega a dica aí, vendedores. Satisfação do cliente em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Não é isso? Isso aí, Leandro. Você falou, a gente leu aí o seu currículo, ficamos muito curiosa, Opa. né? Porque além de empreendedor, nesse ramo você também é filósofo. Isso é muito bacana. A gente quer entender um pouquinho aí como funciona. Como a filosofia entrou na sua vida. Exatamente. Eu acho que é o inverso. É como minha vida entrou na filosofia. Desde quando eu sou bem novinho, eu já me pego filosofando. Eu recordo de assistir aquelas sagas Star Wars, Star Trek, né? E ver aquelas naves espaciais enormes, galáxias. Eu lembro de eu muito novinho, deitado na cama, ainda pré-adolescente, e sonhando com a galáxia, sonhando com impérios, sonhando com coisas desse tipo. Minha mente então sempre foi muito questionadora. E a base da filosofia é o questionamento. Enquanto algumas ciências humanas propõem responder coisas, como a psicologia e algumas outras áreas, a filosofia ela se propõe perguntar coisas. E se você associar isso ao que existe de mais moderno nas ideias de empreendedorismo hoje, os grandes campeões de vendas, os grandes empresários do mundo, não são aqueles que encontraram grandes respostas, são aqueles que fizeram grandes perguntas. Sim. Que fizeram as perguntas corretas, que olharam para aquele cenário, olharam para o cenário da atualidade. Por exemplo, Queimados carece de muitas perguntas. E os que vão ganhar dinheiro nos próximos anos em Queimados são aqueles que conseguirem olhar para a rua, para as pessoas, conversando nos pontos de ônibus, nos carros por aplicativo que a gente pega, dialogando. Eu nunca entro num carro de aplicativo e faço o meu traslado em silêncio. Eu sempre pergunto o nome do motorista, eu bato um papo, eu pergunto o time dele, eu brinco quando o time dele é Botafogo, que eles estão chorosos, né? Os tricolores eu não estou brincando muito não, que eles estão muito campeões no momento, né? E os flamenguistas eu aplaudo. Os vascaínos, você eu faz o quê? prefiro não comentar.
Eu estava esperando você falar dos vascaínos. Poxa. Né? Mas os vascaínos a gente tem um pouquinho de dor do momento. Então eu uso essa ferramenta que é tão comum para o brasileiro carioca, que é o futebol, como uma primeira abordagem, isso aí. E se você fizer muito isso e abordar pessoas, você provavelmente vai fazer as perguntas que vão te responder quais são as carências da nossa população. E em toda carência de qualquer sociedade existe uma oportunidade de venda. Sim. Em toda carência de qualquer sociedade existe uma oportunidade de venda. Porque se existe uma carência e alguém empreender naquele ramo, então muito provavelmente ele, usando os outros princípios que eu fiz citação aqui, ele vai de uma maneira honesta, de uma maneira legítima, empreender, ganhar o seu dinheiro e ele vai provavelmente sanar necessidades daquela sociedade. Sim. Um lugar que precisa de um bom lanche, uma esquina que precisa de um bom lanche, e você, ao perguntar e ao questionar corretamente aquela esquina, aquelas pessoas que frequentam aquele lugar, se você faz a pergunta correta para as pessoas corretas, quem sabe, ao invés de empreender no ramo ótico, você vai empreender no ramo de lanches, né? Porque as perguntas corretas é que vão fazer você chegar às respostas que vão te dar o lucro que o empreendedor sonha. Porque outra falácia é que o empreendedor ele só quer realizar o sonho de ter. Não é, ele quer ganhar o dinheirinho dele. Isso é honesto, isso é correto, desde que, como eu disse, for dentro dos parâmetros éticos de cada pessoa, né, e da nossa sociedade. Nós podemos sim empreender e ganhar dinheiro de forma honesta. Isso não é feio. Isso não é feio você tá com o seu cabelo legal, não é feio tacar a unha, as meninas especialmente tacar a unha da hora, né? Não é feio tacar a unha da hora, não é feio tá com a maquiagem da hora, tá com uma roupa legal, tá andar cheiroso. Isso não é feio. E quem empreende, ganha o seu dinheirinho, vai poder investir em si mesmo. Sim. Vai poder estar feliz consigo mesmo, vai presentear quem ama, vai poder proporcionar uma vida onde questões que o dinheiro e portas que o dinheiro vai abrir, sim, vai abrir na vida de quem empreender melhor. Então, meu conselho para quem quer empreender é: faça isso de forma honesta, faça isso de forma vibrante, faça isso sem querer empurrar coisas em pessoas, mas sim melhorar a vida das pessoas. Show. A gente falando sobre investimento, né, e tudo mais, é bem bacana isso que você falou, Sival. Tem umas outras perguntas aqui para você. Tem pergunta, sim, também que o pessoal está acompanhando aqui pelo Facebook. Sim. O Márcio está aqui atento na nossa conversa. Foi bem legal você falar essa questão aí de que precisa trocar os óculos, porque ele já se atentou aqui que precisa. Ele falou assim, ó, eu quero e preciso e vou. Meus óculos já estão vencidos e perdidos. Estou na mesma luta que o Márcio. Beleza. Só não está perdido porque eu encontrei esse aqui, olha só, gente. Sim, mas você está com outro perdido. Exatamente. A gente pode depois, caso seja possível, deixar o link, né, ou o meu WhatsApp para as pessoas fazerem contato. Sim, no final a gente vai deixar sim. Vai ser um prazer. Tá. Vamos chamar os nossos patrocinadores, Marcão? Você coloca aí pra gente, de pessoas que investem aqui no quadro. Muito bom. E quem sabe a sua ótica também vai ser uma investidora do nosso programa. Verdade, né? Verdade. Vamos lá, Marcão? Pacto Multibenefício. Fala você da Pacto, amiga. A gente foi na festa, né, do final do ano. A organização foi muito boa, por sinal. Então, Pacto Multibenefícios, a Pacto está com a gente para poder te ajudar, né? Porque o vendedor é isso, né? O vendedor, ele acaba ajudando a outra pessoa conforme a necessidade dela. Um pouco disso que o Simval também falou. Então, a Pacto Multibenefícios, ela está aqui para te ajudar a proteger o seu veículo. Então a gente sabe como que é a nossa cidade. Eu não vou falar só da nossa cidade, né? A gente vai falar de uma forma geral. Então é muito bom a gente sair de casa se sentindo um pouco mais seguro de que se alguma surpresa
presa a acontecer, a gente tem aí uma parceira que é a Pacto Multibenefícios para ajudar a gente aí na proteção veicular. E se você precisar, pode chamar a Leandra Malaquias e a Ana Nunes para poder receber a cotação aí para o seu veículo. Show! Estácio, você que é educadora, fala da Estácio também. Olha só, né? Eu falo muito isso, né? Eu trabalho em escola e... Fala do Betel também. Eu também. Eu trabalho em escola e a cada dia eu acordo com uma paixão pela educação. Eu amo muito a educação, o desenvolvimento, e essa parceria com a Estácio, né, enche o nosso coração de alegria, porque ajuda também pessoas a realizar sonhos. Muita gente acredita, na verdade, não acredita ser possível ainda, nesse tempo, ter uma graduação. E a Estácio tem essa parceria aqui conosco para poder tornar o seu investimento na educação possível, para você poder ter uma vida para você, uma vida transformadora e também uma vida transformadora para suas relações, para sua família, porque a educação é isso, a educação transforma. Então tá aí para vocês uma parceira. Se vocês forem na Universidade Estácio de Sá Queimados e falar que ouviu o podcast da Andas, vocês ainda recebem um belo desconto. E sem contar de benefícios que tem lá no polo, né? No polo de Queimados tem vários benefícios. Tem letramento, que é de graça, e a população não sabe disso. Tem também o núcleo jurídico, que também presta serviços à população, lan house e vários outros serviços que é para a população, e a população não tem esse acesso porque não sabe. Sim. Então, o Estácio está aqui no centro de Queimados, subiu a passarela do trem, você vai dar de cara com a Estácio. Só descer e procurar o Rafael. Isso aí, gente, lá no CCQ. Exatamente. MR Tour, gente, vocês gostam de viajar? Você gosta de viajar? Muito. É muito bom passear, né? Então, procura, se você quiser um passeio bacana com a sua família, vai com essa agência, MR Tour. É uma agência responsável, ela tem um diferencial, esse é um diferencial, parcela a sua viagem no carnê, não precisa usar cartão de crédito. Legal. Às vezes a pessoa está com o cartão comprometido, não pode usar o limite, ou não quer usar o limite para a questão de viagem, eles fazem um parcelamento no carnê. A agenda de janeiro já foi liberada, tem vários passeios bacanas para janeiro, tem Beto Carreiro, Cidade dos Dinossauros, Portal das Águas e uns outros lugares aí bem bacana. Então procurem lá no Instagram, MR Tour. Se falar também que é ouvinte da Andas, tem desconto. Legal. Tem mais, Marcão? Tem sim. Gente, a gente tá forte, né? A gente vai ficar forte agora. Churrascaria. Quem não gosta de comer uma boa comida? Isso. Maravilhosa. Eu fui lá no domingo prestigiar nossos amigos e fazer também a boquinha, né? Então, fica perto do Dom João VI. Eu não sei o certo nome da rua, mas é um empreendimento novo. Novo não, já tem tempo. Porém, nessa modalidade de servir refeição, é novo. Um ambiente bem bacana, familiar. Eles são evangélicos, são pastores. E maravilhoso. Serve frango na brasa, costela na brasa. O diferencial deles é o salpicão. Nunca comi salpicão tão gostoso, amiga. Não sei, né? Você eu vou lá, gente. Eu vou mim, amanhã. Então você... eu. Então, eu fazer. Que frango também está nas redes sociais. Só vocês irem lá nas redes sociais, pegar o endereço deles e ir lá fazerem a sua refeição. Também, se eu falar que é ouvinte da Andas, tem desconto. Opa! E desconto é muito bom, né? Quem não gosta. Tem mais, Marcão? Acabou. Veste frase. Pastor, você tem dificuldade de chegar numa loja e comprar uma roupa exclusiva? Ou a preocupação de, poxa, eu vou levar essa blusa, essa roupa com essa frase, será que eu vou chegar num lugar e ter uma pessoa com a mesma frase? Tem essa preocupação? Essa é uma preocupação muito legal, essa. Então, a Veste Frase, ela livra você dessa preocupação. Por quê? Eles entenderam essa dor, né, das pessoas de chegar no mesmo lugar, com a mesma estampa, então eles criaram esse projeto.
de você personalizar a sua roupa. Você personaliza a sua blusa, você coloca a frase que você quiser, entra no site da Best Frase, escolhe uma frase, pode ser um texto, pode ser uma frase, manda estampar e eles entregam no conforto da sua casa, com uma embalagem muito, muito top, né, amiga? Sim. E é um ótimo presente agora para o final de ano. Esse é um grande... E essa empresa chegou assim mesmo. com um boom, porque é um diferencial, né? Essa é realmente... E a qualidade também do serviço, a qualidade do tecido. E entre em contato com eles que vocês vão perceber também a qualidade no atendimento. A famosa qualidade no atendimento. A gente fala muito sobre isso, mas eles têm uma cultura muito legal nessa questão do atendimento. E vocês terão o prazer de conhecer lá a Best Frase e saber disso tudo aqui que a gente está falando. Também estou nas redes sociais. Acabou, Marcão? Acabou. Acabou. E aí, Simval, Sim. A gente quer saber assim, o que mudou assim, na sua vida social e profissional ao conhecer de perto os grandes pensadores, né? Sim, filosofia. Isso. Quando você é um filósofo autodidata, você pensa e você não faz os links com os tempos direito. Você, por exemplo, faz citações a uma ideia, achando que é uma ideia recente, moderna, por exemplo, e talvez seja uma ideia grega de 2000 anos. E quando você vai para a academia, quando você de fato estuda, você melhora a tua auto-organização mental. Sim. Você se estrutura. Então, você até fez citação aqui a uma instituição de ensino. De fato, é muito importante estudar de maneira acadêmica. Porque a academia, ela vai te permitir, ela não vai te definir, mas ela vai te permitir fazer os estudos, especialmente dos clássicos, históricos, dividindo, o primeiro que pensou isso aqui foi esse, o segundo que pensou foi esse, aí no século tal essa ideia foi revisitada, e você vê esses diálogos nos tempos, né? Você vê isso sobre quando Platão e o discípulo dele vai ser antagonista à ideia principal dele. Você vai ver isso em muitos momentos. Um pensador contrapondo Hegel, que fala muito sobre isso, sobre você ter uma tese, aí alguém constrói uma antítese, e o resultado daquele diálogo, daquela disputa ali, vai ser uma nova ideia, uma nova tese, um novo pensamento que vai surgir. Então, para mim, ter acesso aos grandes pensadores, especialmente os gregos antigos, foi de grande valia, porque, por exemplo, a gente vê o início, ali na Grécia Antiga, a gente vê o início da polis, o início das cidades, o início, ainda era uma democracia muito rudimentar, ainda era muito distante das ideias de democracia que a gente tem hoje, mas quando eles arranharam essa ideia pela primeira vez, foi na Grécia Antiga, e conhecer como isso aconteceu, é muito bonito. Eu adoro ler, eu sempre gostei de ler, eu era um filósofo autodidata, porque li muito desde novinho, lia demais, e conhecer esses autores que tinham dito aquelas frases que às vezes eu repetia desde novinho, falei, caramba, foi ele que disse isso. Então foi uma descoberta, foi prazeroso, foi apaixonante, né? Por exemplo, descobrir por que a praça foi criada, é maravilhoso. As praças foram criadas na Grécia Antiga para que as pessoas pudessem debater ideias, para que as pessoas pudessem conversar. As praças hoje viraram lugares onde, ao invés de debater ideias, elas arrumam confusão, elas brigam, Sim. Elas se matam, elas assassinam, né? Mas as praças, elas eram chamadas de ágoras, as ágoras da Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, elas eram ambientes onde você escutava e enquanto você falava e enquanto você falava, todo mundo te escutava. Era da natureza do início da filosofia e da República Grega você falar e ter o direito de falar.
e todos os outros te escutavam. Aí quando você calava, o outro falava. Você veja hoje na sociedade como a gente precisa disso, como a gente precisa escutar o outro, como você precisa, de fato, com humildade, ter a humildade para se calar enquanto o outro está falando. O problema é que hoje, quando a gente dialoga com pessoas, especialmente no ramo de negócio, de empreendedorismo, as pessoas conversam conosco num diálogo muito, eu vou fazer citação de novo a essa palavra que disse ainda agorinha, de uma maneira muito assimétrica. Sim. É muito de cima para baixo. As pessoas se olham muito de cima para baixo. Como se isso fosse o suficiente para ensinar. Eu sei que a admiração é uma ferramenta para ensino. Porque quando você admira alguém, provavelmente ele está numa posição que, pelo menos no teu olhar, ela é uma pessoa de destaque. Então, quando você olha uma pessoa grande, você vai, de alguma maneira, querer aprender. Mas quando esse que supostamente é grande, ou pelo menos o olhar do ouvinte é grande, ele consegue ter a sabedoria de se diminuir ou se abaixar para falar com aquele que naquele olhar ali é o pequenino no diálogo. Meu Deus, como a gente aprende melhor. E nesse início da filosofia na Grécia Antiga, tinha muito essa ideia. Eu sei que não era uma cidade perfeita, não era uma ideia perfeita, mas essa ideia existia, de um falar e o outro de fato ouvir. Porque ele sabia, não, a minha hora vai chegar também, eu vou falar. E hoje acontece muito isso, especialmente nos cursos, nos lugares onde os bambambãs falam e só falam, e quando as pessoas simples, elas vão querer compartilhar alguma ideia, alguma coisa, algum pensamento, elas não têm voz, enfim, eu sou apaixonado por diálogos verdadeiros, onde todo mundo tem um espaço para dizer alguma coisa. Afinal, todo mundo tem alguma coisa boa. Você sabe que essa provavelmente é a coisa mais legal desse movimento de podcasts novo no nosso mundo da comunicação, é que as pessoas, e também isso é também uma coisa positiva da rede social. Rede social que é tão mal falada por tanta gente, trouxe também realmente muitos problemas, mas ela trouxe uma grande vantagem, especialmente para os pequeninos. Ela deu lugar de fala a quem nunca teria, se não fosse esse momento que a gente vive. Legal. Então é uma coisa que eu defendo. Sim. E como essa questão aí da filosofia, como ela te ajuda na carreira de empresário? Sim. Eu posso falar na carreira como vendedor, tá bom? Porque, como eu te expliquei, o que eu faço mais empreender não é vender, né? Deixa eu voltar um pouquinho. Eu comecei a vender como vendedor de muitos ramos diferentes. Eu, já adolescente, eu trabalhava em bares, eu trabalhei em bar. A gente chamava de botequim, né? Nos bairros muito pobres aqui da nossa cidade, Queimados. Ainda chamamos, né? Não, mas o nome botequim, ele semanticamente tem um sentido diferente hoje, né? O botequim hoje tem um certo glamour, né? Inclusive tem receitas culinárias novas para boteco, né? Com a culinária toda voltada para essa área. Inclusive é uma área em alta nos ramos de empreendedorismo, os botecos e os botequins. Mas eu comecei trabalhando em bares, em botequins, e eu, muito novinho ainda, 12, 13 anos, eu trabalhava carregando caixinhas de refrigerante, caixas de cerveja lá para encher os freezers do bar que eu trabalhava. E eu recordo que com 16 anos eu ainda trabalhava nesse ramo. E ali eu conheci muita gente. Eu ainda não entendia, mas aquilo era a minha grande paixão. Não é vender. A minha grande paixão é conhecer gente. É conversar, ver gente, conhecer histórias. Por trás de cada venda tem uma história linda, né? E o bar me deu muito isso. Eu tenho muita gratidão a esse momento da minha vida que eu comecei ali. Mas logo depois, mais velho um pouquinho, eu comecei vendendo. Eu fui vendedor de loja de material de construção, eu fui vendedor de lojas de parafuso, fui vendedor de lojas de colchão. Nossa. Com uma marca em todos os lugares. Eu sempre fui o primeiro vendedor, onde eu passei. E hoje, quando eu tento olhar
ter um olhar didático, aí a filosofia me ajuda muito nisso, quando eu tento ter um olhar mais didático para por que eu era o melhor vendedor, eu compreendo isso. Porque isso tinha a ver com muito estudo do produto que vai ser vendido. Porque todo ramo, seja colchão, seja parafuso, seja móveis, seja o que você estiver vendendo, material de construção, você precisa conhecer o produto. Porque se você conhece o produto direito, você conhece os agregados. Eu recordo, por exemplo, eu vou fazer citação aqui, quando eu trabalhava vendendo em uma rede de materiais de construção. Materiais de construção, uma rede bem legal que tinha na época, e tinha uma filial em Queimados. Eu entrei. Quando eu entrei, eu não sabia a diferença de um joelho para um T. Eu não conhecia nada. Mas tinha já um computador lá, na época. Meu Deus, tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E tinha um computador lá, e nesse computador tinham mais de 5.000 itens. Uau. Que vendia na loja. E eu reparei que os meus colegas vendedores concorriam comigo, eles tinham uma prática. Quando eles estavam vendendo, eles eram dedicados igual eu, apaixonados igual eu, e bons vendedores. Tive grandes amigos, bons vendedores que fiz nessa vida. Porém, nos momentos de folga dele, quando eles sobravam um tempinho, no intervalo deles, eles iam para a porta ver a rua. Eles iam para a porta para a pessoa entrando, eles tentarem pular na frente da pessoa, não tinha lá nessas lojas. Eu nunca trabalhei numa loja igual essas de roupa que tem a filinha, né? Sim. Que o vendedor tem a vez. Eu nunca experimentei essa modalidade. Então, o vendedor que pegasse primeiro a pessoa que estava entrando, aí eles ficavam sempre pelas portas. E eu tinha uma prática diferente. Eu ficava sempre no computador. Eu comecei a ler e decorar aquelas 5.000 peças. Eu, com 1 mês e meio, eu já sabia de cor todo o agregado de cada produto que era commodity. Na venda, você tem os commodities e tem os agregados. Os commodities são as coisas que vendem mais. Na loja de material de construção, um grande commodity é um piso, por exemplo. Sim. As pessoas não entram na loja para comprar rejunte do piso. Elas entram para comprar o piso. Sim. Perdão. Elas entram para comprar o piso. E o rejunte é algo que muitos deles só vão lembrar depois que o pedreiro estiver colocando. Ela fala, o patrão, cadê o rejunte? E cadê a argamassa? Né? Então, o que eu comecei a fazer? Eu montei um modelo de venda, fiz um rabisco, um caderninho que eu tinha. Né? A gente ainda não tinha a facilidade dos celulares, dos tablets. Então, eu peguei um papel e comecei escrevendo. Perguntei para o meu patrão o que são os produtos que você mais vende aqui. Aí ele falou, eu vendo muito essa pia assim, eu vendo muito esse piso aqui. E aí eu peguei aqueles produtos e comecei a listar tudo que era commodity. Essa pia aqui, ela vai precisar de uma torneira, ela vai precisar de um sifão, ela vai precisar de um encanamento, ela vai precisar daquele forralinho ali da pia, né? Tanto tempo que eu nem recordo o nome, mas aquela de tampar a água ali, né? Vai precisar daquilo dali, o piso vai precisar da cruzeta do piso, vai precisar da argamassa, vai precisar, enfim. Se você compra um vaso, você vai precisar da tampa do vaso, do parafuso do vaso, do spud, que é aquele produtozinho atrás do vaso, da caixa de descarga ou da válvula de descarga. Eu comecei a estudar esses produtos. E aí quando foi no 2º mês eu já estava entre os primeiros, no 3º mês eu já era o melhor vendedor da loja. E foi assim enquanto eu fiquei lá. E aí teve até um episódio curioso que o meu patrão ele viu que eu estava fazendo quase o dobro do salário do último vendedor. Porque tinha comissão, então o primeiro, como tinha comissão, o meu salário era quase o dobro do salário do último vendedor. Porque ele ganhava só o salário seco e não corria atrás, ele ganhava só o salário. E eu ganhava o salário e minha comissão, então eu dobrava o meu salário e ele não. E aí o chefe estava recebendo muita reclamação. Outra coisa, gente, se você quer ter sucesso empreendendo, quer ter sucesso vendendo, quer ter sucesso comunicando, prepara para as pedradas, que é impossível construir uma história de sucesso sem despertar inveja, é impossível. E geralmente o invejoso é o preguiçoso também, né? Então, esse patrão fez uma reunião, eu recordo disso, foi um episódio muito engraçado, e aí ele fez uma reunião
e ele disse, a partir de agora a gente vai mudar as taxas de comissão. E as taxas de comissão foram trocadas de maneira de que eu não podia mais dobrar o meu salário. Porque as taxas de commodity que davam muito dinheiro, né? Você vendia muito piso, os pisos eram caros, aí ele baixou a taxa que dava da comissão, justamente para tentar igualar. Só que não era justo igualar, porque eu trabalhava muito, o outro ganhava menos porque trabalhava menos. Era justo eu ganhar o dobro, né? Eu valia por 2 mesmo daquele rapaz. Então, o que acontece? Esse patrão mudou. Só que eu reparei que ele colocou ele me deu uma brecha. Ele colocou alguns produtos que estavam encalhados, alguns produtos que ninguém sabia nem o que era, né? Mas um produto de qualidade que estavam lá, mas que estavam lá sem vender um tempo. Ele dobrou o valor da comissão daqueles produtos. Ali é nessa que como um bom vendedor. Como um bom vendedor, parei de estudar os outros produtos, comecei a estudar os encalhados. Comecei a vender produto encalhado e mostrava, né? Usando, já tinha essa ética que eu disse aqui no início, eu nunca empurrei produto em ninguém. Sim. A pessoa entrava procurando aquilo, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eram saboneteiras, por exemplo, né? Esses suportes de toalha, saboneteira que tinha muito na loja de material de construção. Eu vendia esse produto e tinha alguns que eram de luxo, com madeira, com da cor dourada, eram mais caros. Só que como eram produtos que estavam lá encalhados, tinha uma comissão dobrada. Aí naquele mês que ele mudou, fez esse esquema, eu ganhei mais do que... Eita, o patrão ficou como, hein? Aí ele falou, gente, não deu certo essa mudança. Não deu certo a mudança e ele retornou para aquele, aí o colega parou de reclamar e aí ele fez o discurso que deveria ter feito. Gente, ele ganha mais porque ele estudou o produto e ele vende mais agregado que vocês. Aí ele disse a verdade para todo mundo, vocês todos vendem piso, mas ninguém vende piso, argamata, cruzeta e rejunte igual ele. Vocês todos vendem vaso. Mas ninguém vende o vaso, o espude do vaso, a caixa do vaso, o parafuso do vaso, igual ele. Nunca um cliente sai daqui sem comprar os agregados. E isso era muito curioso, porque os clientes voltavam depois, ou seja, os vendedores estavam deixando de servir bem. Porque os clientes precisavam 2 vezes vir à loja quando voltavam na loja. Porque às vezes compravam na lojinha perto de casa, compravam num outro comércio que fosse mais perto das suas casas. Então, era uma grande... Vender do jeito que eu vendia era uma grande oportunidade de negócio. Então, a filosofia hoje... Parece que eu esqueci, mas não esqueci. É a pergunta. A filosofia me ajuda a perceber como existia um método que eu usava. Eu usava um método, não sabia, era uma coisa autodidata, era uma coisa de dom mesmo, de entender a situação, né? Uma inteligência, uma intuição, não sei como a gente vai chamar isso. Mas o estudo faz com que a gente perceba essas coisas, a gente transforme essas coisas em método, e quando a gente transforma em método, a gente pode reproduzir. Como as pessoas, por exemplo, que estão escutando isso aqui agora, podem agregar isso nos seus trabalhos. Exato. Quem vende produto de beleza, busque aí no seu empreendimento o que mais vende e o que agrega a isso. Pronto, você vai dobrar a tua venda. E se isso for aplicado a qualquer produto, isso vai fazer num ramo óptico, por exemplo. Muitas pessoas entram na ótica buscando apenas o óculos para corrigir o seu grau. Mas não sabem que junto com isso podem também descansar de telas. Sim. Que podem também descansar do sol. Sim. Que podem também descansar das lâmpadas. Que podem também, para além de corrigir a visão, ficarem mais bonitos, ficarem mais elegantes. Muitos entram e não sabem que tem armações e tons de cores que combinam, paletas de cores que combinam com seus tons de pele, com seus cortes de cabelo, com seus desenhos de sobrancelha, enfim. Mas você está olhando para mim, eu tô ficando nervosa. Enfim, tudo isso o vendedor pode agregar. Sim. O commodity é o óculos e a correção do grau. Os agregados, é aí que a gente brilha, que o vendedor brilha. E o mais legal de tudo, voltando aqui naquele primeiro princípio que eu propus aqui, não é empurrar produto,
É despertar o cliente para uma necessidade que ele nem sabia que tinha. Que ele tinha, é verdade. É lindo isso, quando você faz isso. Tem clientes que falam assim, não, que é isso? Então, não quero um óculos só não. Muitos clientes falam isso para mim. Muitos. Não quero só um óculos não. Eu quero esse e quero um óculos de sol também no meu grau. Tem clientes que não sabem até hoje. Cadê a principal câmera aqui para onde? Qual é a principal câmera? Para onde que mesmo. eu aponto? Aqui ou aqui? Aqui? Ó, tem gente que até hoje não sabe que existe óculos de sol no seu grau. Deixa eu te dar essa notícia. Existe. É possível usar um óculos solar. Estiloso esse, hein? Bonito, né? Não é é? possível usar um óculos solar no seu grau. Porque muitas pessoas, meninas, vão à praia, estão passeando, estão fazendo seus rolês, tão lindos, né? Tão estilosos, mas não estão vendo nada. Exatamente. Olha como isso é necessário. Sim. O vendedor que descobre isso, né? E tem um pensamento antigo, eu não tenho medo, só quem é fraco tem medo disso. Eles chamam de o pulo do gato. Ah, mas você está ensinando o seu pulo do gato. Não, isso é uma bobagem muito grande. Ideia boa para ser compartilhada. Sim. Entende? Ideia boa para ser compartilhada. E o trabalho consolidado que a gente faz, a gente não vai perder os nossos clientes porque eu estou ensinando a vender melhor. Muito pelo contrário, você está transbordando na vida de outra pessoa, com né? Certeza, e com antes certeza. dele falar em método, quando ele estava falando o que estava escrevendo, eu falei, nossa, é uma coisa que hoje a gente escuta o tempo todo, né? Com essa questão das redes sociais, os profissionais, os mentores, eles sempre falam, eu tenho um método. Sim. Eu tenho um método para te ensinar. Sim. Eu tenho um método para compartilhar com você. E aí, quando você foi falando que escrevia, eu falei, nossa, ele tem um método. E depois ele falou sobre isso, que antes mesmo de ter esse conhecimento técnico, ele já tinha desenvolvido um método de trabalho. E a gente observa muito, Simval, que muitas vezes a gente chega numa empresa, num comércio, e o básico, o superficial, a pessoa não tem. E aí a gente fica, meu Deus, voltando àquela questão que a gente estava falando há pouco sobre equipe, que as pessoas estão colocando um profissional, uma pessoa para trabalhar, as pessoas até podem ser esforçadas, mas se ela não tiver aquele mínimo de treinamento sobre o produto, Sim. ela não tiver a curiosidade, como que ela vai desenvolver um método? Como que ela vai prestar, dar clareza para o cliente do que ele precisa se ela não conhece o produto que tem na loja? Então, essa importância que precisa ter de conhecer o produto, conhecer tudo que se vende. Eu também sou uma apaixonada por venda, né? Eu gosto de... eu gosto também de vender, mas eu acredito que a minha questão com venda acaba sendo mais em relação a gostar de ensinar. Porque quando a gente vende, a gente acaba ensinando. Com certeza. Porque você fica detalhando o seu produto, você fica explicando. A boa venda é um processo educacional, sem dúvida nenhuma. Você está educando a população a usar melhor aquele produto, a aplicar melhor. Tem gente que tem produtos incríveis e que não faz uso direito do produto porque não é informado direito. Sim. Porque o vendedor falhou no ato da venda. Uau! Muita coisa boa, né? Muita coisa boa. Menina, a hora já foi. Gente, eu tô aqui tranquila com a hora porque o Marcão não tá falando nada. Não, mas eu dei uma olhada aqui pra mim, ele fez assim, olha. Ele não falou nada, eu tô relaxada aqui com a hora. Tá nos momentos finais aqui do nosso bate-papo. Passou rapidinho, né? Sim, sim. Papo bom passa rápido. Pois é. Mas vamos lá. Tem alguma pergunta que a gente deixou de fazer que você gostaria de falar? Sim, eu quero falar que a filosofia ela é muito mal vista, especialmente hoje, na nossa sociedade, que se dividiu demais nos últimos anos com as questões políticas. As ciências humanas são muito mal vistas hoje. A antropologia, a sociologia, história, filosofia, é muito mal visto.
E tem gente que acha que é uma questão antagônica, uma questão que não pode caminhar junto. Ter boas ideias de questionamento, boas ideias filosóficas e ser um bom cristão, ser um bom crente, ser um bom seguidor das Sagradas Escrituras. E eu quero dizer que isso é um equívoco, que quem não se aperceber a esse equívoco vai pagar um preço alto. Quem demonizar estudos, ideias, pensamentos, vai perder a oportunidade de dialogar e conhecer pessoas maravilhosas. Sim. No pensamento diferente existem pessoas incríveis, pessoas que têm ensinamentos, talvez não ensinamentos filosóficos, mas ensinamentos práticos da vida, que são tão valiosos, que poderão ser aplicados no nosso dia a dia, às vezes até no nosso cotidiano, às vezes conselhos valiosíssimos. Sabe aquele conselho do vovô, aquele conselho do tio que é semi-analfabeto, que é um analfabeto funcional, que você não faz ideia porque que aquela pessoa entende aquilo, como é que a pessoa sabe aquilo, mas de alguma maneira entende aquilo, dentro de alguma intuição, ou até alguma sabedoria que a vida lhe propôs, ela entende aquilo. E quem demoniza pensamentos acaba não se permitindo vivenciar momentos especiais como esse aqui, desse diálogo, dessa troca de ideia, de aprendizagens novas. Então, eu quero dizer que sim, é possível você escutar um pastor, você escutar um cristão e você aprender com essas pessoas. É possível sim escutar pessoas de religiões diferentes, sim, e você aprender e essa pessoa não ser... Tem muita gente que acha que os religiosos são tapados, são quadrados, são ignorantes, são fundamentalistas, são xiitas. Sim, é verdade, eles existem. Mas eles também existem entre os ateus, entre os agnósticos, entre os não religiosos. Sim. Então, eu proponho que a gente continue se permitindo conversar. Sim. Que a gente continue se permitindo conhecer novas ideias, novas pessoas, novos pensamentos, mesmo que seja para discordar desses pensamentos, que a gente se permita conhecer esses pensamentos. Eu acho que essa ideia filosófica, ela é linda, porque a gente está sempre se reinventando. Já que a gente está caminhando para o fim, eu quero fazer citação a um pensador. Um pensador que tem um nome bem esquisito, até para os entendidos ele tem um nome esquisito e é muito pouco conhecido, mas ele foi base da tese do meu artigo de TCC, né? É o Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein, ele construiu uma ideia e um pensamento que fazia com que, a partir das ideias dele, a proposta dele é que a partir das ideias dele seria possível interpretar qualquer coisa. Ele defendeu essa ideia. Sim. Ele escreveu um livro fantástico. O livro dele, esse primeiro livro que ele escreve, é fantástico. É aplaudido até hoje pelos doutores. É estudado e a metade de quem estuda não entende metade do que ele escreveu até hoje. Wittgenstein, ele propõe então que tudo era possível ser interpretado. Tudo era possível. E que a interpretação era muito simples, porque ela era construída em bases matemáticas. Ele estudou um outro matemático importante, à sua época, que foi seu professor, e baseado no que ele aprende com esse professor, ele constrói uma ideia de hermenêutica, uma ideia de interpretação. E ele então, ele foi tão arrogante, isso é muito comum nos gênios, tá, gente? Muito comum nos grandes pensadores, nos grandes filósofos. A arrogância é uma marca que muitos deles morrem e não conseguem corrigir essa falha de... Enfim. Ele foi muito arrogante a ponto de dizer assim: nada mais precisa ser dito na filosofia. Eu não vou mais filosofar. Ele largou a filosofia, disse que aquele livro encerrava a discussão filosófica da existência humana. Era uma completude. Olha o nível de arrogância desse homem. E ele, provavelmente,
acreditava mesmo naquilo, porque o livro era genial até hoje. Esse livro dele é genial e estudado e aplaudido por muita gente. E ele então para de filosofar, para de escrever, sai da academia, para de lecionar na academia e volta a lecionar para criancinhas. Porque ele realmente acreditava que aquela obra era a obra definitiva da filosofia. Sim. 10 anos depois, mais maduro, já com alguns cabelinhos brancos, sei que vocês reparam, mas, não sei se dá pra ver das câmeras, mas eu já tenho uns cabelinhos brancos aqui, né? Alguns, a minha esposa querendo me agradar fala que parece o William Bonner, mas eu sei que parece com o Chimbinha do Calypso. Eu sei que tá mais pro Chimbinha do Calypso. Ela é sábia. Mas o fato é que quando o Wittgenstein chega, um pouco mais de uma década depois, ele olha pro jovem Wittgenstein e ele percebe como aquele menino tinha sido soberbo. E aí ele escreve uma outra filosofia, contradizendo tudo que ele havia escrito na primeira. E na segunda, ele conseguiu ser mais genial do que na primeira. Uau. Fantástico. A história desse filósofo é a coisa que mais marcou a minha jornada com a filosofia. Porque me ensina que, por mais geniais que sejam as nossas ideias, elas precisam ter uma flechinha de abertura para que elas possam ser superadas. Show. Sim. Mesmo que seja por nós mesmos. Show. Nossa. Impactada. Eu amo filosofia também. Que legal. Bom, chegamos no nosso momento final. Que pena, né? O momento do... Mas já fica aberto aqui o convite para outras vezes. Gostamos muito aqui do nosso bate-papo. Claro. Falei que você ia contribuir muito, né? Vai desenvolver aí a mentoria de 2024? Não, ainda não tenho projeto de mentoria. Não. Olha, nasceu aqui agora. Pode ser que tenha, sim. Eu tenho alguns projetos com alguns amigos que a gente ainda está esboçando para palestras, para algumas coisas, mas hoje o meu foco é as questões da igreja. Sim. Né? Eu não sou um vendedor que na sobra de tempo é pastor. Eu sou um pastor que no tempo que Deus me permite, eu sou o melhor vendedor que posso. Sim. Então a minha prioridade hoje é a igreja, é onde demanda o meu maior tempo e o meu melhor tempo, a família. Em terceiro lugar, o meu empreendimento. Eu separo isso muito bem desenhadinho na cabeça. Sim. A igreja, a família e o empreender. Cada um no seu lugar. Às vezes a gente precisa dar um pouco mais de destaque aqui, sim, ali, mas em primeiro lugar, o meu Deus. Em segundo lugar, mas num nível de importância vital e fundamental, a minha família. Sim. Em terceiro lugar, o meu ganha-pão. Show. Né? Pode incluir aí, em quarto lugar, uma mentoria pra gente. Uma mentoria para vendedores. Eu já estou, né, até pensando em... A palestra que a gente está pensando em montar, que tem um amigo que está desenhando, a gente até já construiu algumas, é justamente uma palestra filosófica de ajuda e de ânimo, né, para vendedores, para melhorar a abordagem de venda, para melhorar os números, a partir dessas ideias que eu fui descobrindo depois que eram métodos e que nem eu sabia. Muito bom saber. Então, já sabendo disso, o convite está aberto aí, quando estiver pronta essa palestra, vem compartilhar com a gente, né, amiga? Sim. Legal. E vamos aí para as considerações finais, Ana. O que você achou? Nossa, para mim foi maravilhoso, muito conhecimento, né? Muito agregador para mim. Eu já falei que eu gosto muito da educação, então ouvir você para mim foi ótimo. Ultimamente eu tenho até compartilhado com a Leandra que eu tenho ouvido muito o também filósofo Rodrigo Silva. Sim. Eu ouço muito os podcasts dele, aprendo bastante, muito bom. Então, assim, foi um prazer, foi maravilhoso, foi uma tarde muito agradável, a gente nem viu o tempo passar. Obrigada, Sival, pela sua participação. Isso para mim. Suas considerações finais também. Sim, nas considerações finais eu quero primeiro agradecer, querido primo, grande Lucas, está aí nos bastidores. Sim, que fez essa ponte.
E agradecer vocês, a simpatia de vocês, Ana, Leandra. Foi um papo realmente muito legal. Querido Marcos, não é isso? Isso. O Marcão, muito querido também. E especialmente minha família. Minha esposa, meus filhinhos, meus sobrinhos. Eu tenho um sobrinho de 23, o Roger, um de 18, o Juan, minha filhinha de 9 e o meu bebezinho de 4 anos, o Miguelzinho, Alice e Miguel. E minha amada esposa, Jéssica Araújo, cantora, um exímio cantora. Vamos lá para conhecer a Jéssica. Exímio cantora, tem que conhecê-la mesmo, vai gostar de conhecê-la. E que são esse suporte, essa base para a gente continuar sonhando e empreendendo. Ok, muito obrigada, Silva, pela participação. Obrigada, Silva. Obrigada, Ana, também. Obrigada, Lucas. Obrigada. Obrigada, Marcão. E, gente, peguem aí todas as dicas de milhões, né, para quem quer ser bom em venda. Foi liberado aqui várias ferramentas e eu acredito que vai fazer sentido aí na vida de vocês. Até o próximo podcast e muito obrigada. Amém. Muito obrigado, eu. Obrigada. Fechou? Rádio Novos Rumos FM, uma rádio a serviço da luta popular e pela democratização da comunicação. Venha, participe. Esta luta é de todos e de todas. Jamilton Móveis. Os mais lindos móveis feitos em madeira, você já sabe onde encontrar. Jamilton Móveis, qualidade de primeira, é o cliente em primeiro lugar. O melhor preço e o melhor atendimento. Jamilton Móveis, condições de pagamento. Tu tá querendo, quer melhor preço, quer mais qualidade, né? Venha pra cá, vem no Jamilton Móveis, você sabe que aqui tem variedade, qualidade, melhor preço e atendimento diferenciado. Os mais lindos móveis feitos em madeira, 10 vezes sem juros em qualquer cartão. Jamilton Móveis, Avenida Vereador Marinho Emetério de Oliveira, Centro de Queimados, telefone 964377416. A sua casa merece o melhor. Jamilton Móveis. O Natal se aproxima e representa o nascimento de Jesus Cristo. E nos traz uma reflexão sobre a importância da confraternização com a família, com os amigos, com todos os nossos colegas de trabalho. E também o Ano Novo se aproxima. 2024 será um ano importante para a nossa cidade. Temos que estar juntos, com o coração repleto de esperança de que podemos construir algo melhor e que o nosso povo merece o melhor. Um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de paz, esperança e prosperidade para a nossa cidade. Bateu aquela fome? Chame o Rei do Tutu Delivery. Quentinhas a partir de R$15 com cardápio variado. Contra filé com fritas, filé de frango grelhado ou a milanesa. Filé de peixe com purê, churrasquinho misto e muitas outras opções. Peça a sua quentinha pelo zap 2665-1490 ou pelo nosso telefone 3698-7280. Olá, seja bem-vindo ao BIU, uma rede de ensino que te ajuda a chegar no local onde você merece estar. O seu futuro, nosso sonho. Seja bem-vindo. Rádio Novos Rumos FM 98,7. A primeira comunitária do Brasil.